Bom, é uma crise sem precedentes, né, entre Brasil e Israel. A gente até teve, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, pequenos atritos. O Brasil já foi chamado de anão diplomático por Israel em determinado momento. Teve uma outra situação também envolvendo o Brasil não querer aceitar o embaixador que estava sendo apontado para ser embaixador aqui no Brasil de Israel. Isso tudo, né, causou pequenos desgastes. Só que nada como aconteceu agora. E por que eu falo isso? Eu estava aqui assistindo e ouvindo as opiniões dos comentaristas também, depois vendo um pouco da reação de alguns políticos brasileiros em relação a esses políticos, né, tanto da ala governista quanto também da oposição. O que eu posso dizer? Que eu vejo oportunismo de todos os lados. Por quê? Porque a gente tem ali, de um lado, bolsonaristas, pessoas mais aliadas à direita brasileira, tentando usar disso tudo que está acontecendo para polarizar, para ter algum tipo de ganho político em cima disso, quando a gente claramente já teve membros do governo Bolsonaro fazendo analogias também ao nazismo, com o Roberto Alvim também, que foi secretário da Cultura do Jair Bolsonaro, fazendo referência a Joseph Goebbels, que era o ministro de propaganda do Hitler. O próprio Flávio Bolsonaro, senador, filho do Jair Bolsonaro, também comparou em determinado momento os presos de 8 de janeiro, né? Ele disse que essas prisões estavam sendo feitas nos moldes nazistas. Então a gente já viu isso acontecendo. E agora essas mesmas pessoas vão lá e tentam capitalizar isso politicamente. Do outro lado, a gente vê uma esquerda que não consegue fazer uma distinção de uma coisa e da outra, que estão também tentando ganhar em cima e não tem a humildade de olhar para as coisas como elas realmente são. E por quê? Porque a gente tem todo o direito, o presidente Lula tem todo o direito de fazer aquelas críticas à desproporção, né? À falta de proporcionalidade aos ataques aos civis em Gaza. E de fato isso tem acontecido. Foram mais de 25 mil mortes, a maior parte de civis, mulheres, crianças. Lembrando que a maior parte da população de Gaza não faz parte do Hamas, são sim civis. E o presidente Lula tem todo o direito de querer se posicionar condenando isso. Agora, ele não precisa, no momento em que ele faz essa crítica, invocar o Holocausto. Simplesmente porque a gente não pode comparar nada do que aconteceu ao Holocausto, que é um evento único na história da humanidade. É uma coisa para o qual não existe precedentes. Houve aí uma industrialização dos assassinatos, no qual centenas de pessoas eram mortas simultaneamente, simplesmente por terem determinada etnia. Ocorria uma limpeza étnica aí, ao mesmo tempo que havia um antissemitismo, um desejo de exterminar toda uma população. Então, ao fazer isso, de fato, você querer, de certa maneira, diminuir a gravidade daquele evento único que aconteceu lá atrás. Então, você pode sim condenar o que está acontecendo, mas não precisa comparar ao Holocausto. Existem outras maneiras de se fazer isso.